De Recife para você. Parece uma história de amor, mas é muito mais do que isso. É uma história de amor de uma moça inteligente, psicóloga, ex-professora, que tem o seu consultório cheio de gente, que ela atende muito bem. E, enquanto estudante, se preparando para se formar, ela escreveu uma tese sobre a condição judaica na cidade de Recife. Não só na cidade de Recife, mas em outros locais, não só do Brasil, mas do mundo. E eu vou conversar com a Isabela, que vai ser um prazer muito grande para você que está em casa. Eu tenho certeza absoluta. Como vai você, minha querida Isabela Moreira de Lucena? Uma honra estar aqui. Estou muito feliz e a gente vai conversar. Eu tenho certeza que o papo vai ser muito legal. Sim, espero. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez. Menorá é a sua revista judaica com mais de meio século de informação. Nesta edição, faça uma viagem pela comunidade judaica da Bélgica, por suas sinagogas, suas entidades e pela beleza das cidades belgas. Assine Menorá e garanta a qualidade da sua informação. Ô Isabela, eu fui estudar os teus sobrenomes, Sim. tanto por parte do teu pai quanto por parte da tua mãe. Você é judia de todos os lados. É uma questão de conversões forçadas na Europa, na época da Inquisição, principalmente na Inquisição de Portugal. E eu fico achando curiosíssimo como é que as pessoas se ligam ao judaísmo depois de tantos anos afastadas familiarmente, socialmente. Então eu pergunto a você, como é que você efetivamente se ligou a essa questão judaica que você tão bem escreve no teu livro, que eu tenho aqui na mão e que eu quero que você compre e leia, porque é muito interessante. Eu acabo de ganhar, já folhei aqui para poder conversar com você a respeito dele, e Resiliência, Judaísmo e Cultura Organizacional é imperdível. Mas me conta. Bom, eu me liguei ao judaísmo, antes era só uma paixão curiosa. Meu marido é um historiador e a gente falava muito sobre a história judaica, né? Era só paixão e curiosidade. Enquanto pesquisadora de resiliência, eu precisava encontrar o meu universo de pesquisa, e foi quando eu elegi fazer dentro da comunidade judaica de Pernambuco, de Recife particularmente. E na Universidade Federal de Pernambuco, eu participei do grupo de estudos interdisciplinares sobre judaísmo, que era dirigido por Tânia Kaufmann, que era também diretora-presidente do Arquivo Histórico Judaico na época. Deixa eu te fazer uma perguntinha. Se você não explicar, muito bem explicadinho, o que é resiliência, as pessoas que estão em casa não vão poder aproveitar tudo que você tem para nos dizer. Okay. Conta para eles, olhando para a câmera, o que é resiliência. Bom, resiliência é um conceito muito novo dentro das ciências humanas, né, porque nasceu na física, para medir resistência de materiais. Então, nas ciências humanas, isso ganha uma complexidade absurda, porque existem uma infinidade de variáveis, que não é como uma mola, por exemplo, que você pressiona, ela se flexiona, ou seja, você exerce pressão, ela se deforma e depois você suspende a pressão e ela retorna ao estado normal, exemplificar o efeito assim linearmente, né? Não é simples assim. Quando a gente vai para falar de seres humanos e comportamento humano, a gente percebe uma gama de variáveis que torna isso muito complexo. E o conceito de resiliência ampliou-se para quê? É a capacidade para lidar com problemas, para enfrentar as adversidades com elaborações criativas, construtivas, para superar os percalços, para se adaptar sem ser via conformismo, né, mas uma nova maneira de... O que me chamou muita atenção foi a similaridade, ainda que não total, mas assim, a similaridade com o conceito de Yiddishkopf, né? Literalmente seria cabeça de judeu. Então, esse conceito que é expresso com uma capacidade de se recontextualizar diante de um problema, ou seja, enxergar o que está oculto ali por trás daquilo que é aparente e encontrar caminhos inimagináveis, né?
tem muito a ver com resiliência, apesar de ser normalmente ligado a estratégias específicas momentâneas. E resiliência é uma coisa mais ampla, que tem temporalidade envolvida. Né? Muito bem, então você se apaixonou pela questão da resiliência, que é tudo isso que você acabou de dizer, que é a capacidade que o homem tem de criando, usando a cabeça, usando os seus sentidos, dar a volta por cima, em português claro. Você se encantou com aquilo que, entre aspas, se diz dos judeus, que eles são pessoas que dão a volta por cima, que conseguem resolver as questões mais complicadas e que efetivamente criam uma nova condição de vida para as suas iniciais dificuldades e, com isso, uma qualidade de vida também melhor. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Se a gente perguntar hoje, onde estão os fenícios, né? Os mesopotâmios, né? E por que os judeus estão até hoje dentro do mesmo universo cultural? Né? Obviamente, com as variações, né, que foram feitas para chegar até aqui. Mas por que esse grupo, na história, foi o grupo que chegou até aqui e não se dissipou, né, como outros? Não desapareceu. Qual é a explicação que você dá para... Eu tenho a minha. Qual é a sua explicação? Bom, hoje você que é a rainha da festa. Eu fiz uma pesquisa... Eu elegi fazer uma pesquisa no acervo da trajetória histórica dos judeus. Então, eu elenquei, para ser mais didático no livro, os períodos históricos, né, de Abraão, que a história dos hebreus é considerada a partir de Abraão, né, dentro da história, até o Holocausto. Né? E elenquei uma série de dificuldades que foram impostas, né, inclusive extermínio programado, né, as diásporas, uma série de fatores que faziam tudo para que eles se comportassem, não só individualmente, mas como coletividade, como vítimas incompetentes à auto-organização, realmente. Né? E não foi isso que aconteceu. Mesmo os dispersos e inseridos em outras culturas, em outros universos geográficos, políticos, ideológicos, étnicos, os judeus conseguiram se preservar enquanto grupo étnico. E aí eu levanto alguns fatores. O que condicionou isso? O que é que levou esse grupo a conseguir se manter? Né? E aí o Kohner, que é para mim, didaticamente, um dos melhores pesquisadores da resiliência, ele identifica, dentro dos traços de comportamento resiliente, 5 características básicas. Né? E baseada nessas 5 características, foco, proação, organização, flexibilidade e positividade, eu peguei essas 5 como norte para a pesquisa e fui ver, dentro da tradição judaica, que preceitos, que festividades, que fatores de continuidade, né, se ligavam a essas características. E o que você encontrou? Um universo muito grande de fatores condicionantes ao desenvolvimento da resiliência coletiva. E que vão passando de pai para filho através da experiência oral. Isso, através do comportamento. Através do comportamento. Muitas coisas são passadas de forma implícita, né? Está subjacente no imaginário, né, simbólico. Dá um exemplo disso, que você deve saber tranquilamente. Por exemplo, a ideia de esperança messiânica, né, que eu acho assim, interessantíssima. Por que nunca considerou-se todos que apareceram como possíveis messias? Por que não? Né? Essa ideia de que o melhor ainda está por vir, se não está bom agora é porque ainda não chegou o melhor, isso estimula uma visão positiva e otimista de mundo sobre a realidade que está inserido, absurda. E ninguém se dá muito conta disso. Então, são preceitos. Né? Eu vi, no livro eu coloco um anexo com a lista de 52 provérbios em Yiddish ligados a essas características da resiliência. Dos 52, 19 são ligados à positividade. Me diga uma coisa, você começou a se influenciar na questão judaica para escrever e para aprender. Você foi pesquisar para poder escrever e acaba aprendendo porque não tem jeito. Sim. Você está lendo, está escrevendo e está gostando e está indo. Descobrindo. No caso, você gostou. Começou a se aprofundar e foi. Muito bem. O que isso significa para você do ponto de vista humano pessoal? Não do ponto de vista institucional, cultural, filosófico, profissional, educacional. Do teu ponto de vista humano, pessoal, o que significou esse mergulho que você acabou por
por dar nessa piscina de conhecimento, de cultura, de afetividade, de relacionamento judaico individual e coletivo com a vida e com o universo? Eu acredito que quem começa a estudar sobre resiliência possivelmente não fica imune, né? É muito difícil você conhecer elementos ativadores de resiliência e você não prestar atenção individualmente nas suas ações, nas suas escolhas, né? Porque a resiliência, quando a gente... Se você me perguntar como é que a gente desenvolve resiliência, basicamente prestando atenção ao tipo de orientação que você segue na sua vida. Se você se orienta mais pelo lado negativo das coisas, pelo perigo que a crise está te impondo, ou pelas possíveis oportunidades que aquilo ali também traz junto, né? Então, a visão de mundo, né, consciente faz a gente desenvolver pessoalmente a resiliência. E eu acredito que realmente, isso até tem um parágrafo no livro que eu digo que ajudar pessoas, comunidades, instituições, organizações a se tornarem mais resilientes é um caminho para um mundo de convivência melhor, né? De tolerância das diferenças, onde isso faça mais sentido do que conflito, né? Então eu acho que o estudo da resiliência hoje, na atualidade, é fundamental. Por quê? Essa velocidade de mudanças que se impõe, né? Onde o novo é trocado pelo mais novo a cada clique. Né? Quando você começa a se aprofundar na questão judaica e começa a verificar que as tuas famílias foram alvo de conversões forçadas e que você certamente, se não houvesse esse tipo de dificuldade, seria uma judia como qualquer uma outra moça judia da sua idade, o que é que você sente? O que significa isso para você? Eu acho que o mergulho, aí eu vou falar pessoalmente, sem ser como pesquisadora, no nível pessoal, o mergulho que a gente dá e encontra das atrocidades cometidas contra essa cultura, toda sorte de perseguição, que não era só étnica, né, nem religiosa, é muito grave, é muito grave. E esse estudo não é bom só para o judeu, não. Esse estudo é importante para o mundo, para a relação internacional, né? Então, é muito grave o que foi feito. Em períodos diversos, a recursividade de imposições adversas foi muito grande. Na história é o maior grupo, é o grupo, aliás, que sofreu mais esse tipo de perseguição. E não parou, né? Então, assim, esse estudo, para mim, é importante. Eu seria uma judia, será? Eu fui descendente de cristãos novos. E o que foram cristãos novos aqui no Brasil? Né? Quem eram essas pessoas? Em Pernambuco, se a gente der um mergulho no século XVII, a gente vê que eles participaram ativamente em todas as instâncias do Estado, construindo uma das primeiras concorrências públicas em Pernambuco para a construção da primeira ponte urbana do Recife. Quem ganhou foi um judeu. E não só isso, eles chegaram com os holandeses também em Recife. Muitos. E os que vieram de fora ajudaram os holandeses. Já chegaram com porque Cabral. Chegaram juntos. Não, mas eu digo, os que vieram com os holandeses estiveram nas invasões holandesas como companheiros holandeses dos holandeses. E lutaram. Independente de serem judeus ou não. Exatamente. E esse período de tolerância vivenciado, obviamente a gente sabe que por interesses econômicos a serem mantidos também. Né, mas o mundo só gira em torno de interesses econômicos a serem mantidos. Isso não é uma questão judaica. Não, não estou falando do judaísmo, eu estou dizendo a tolerância na Holanda. Sim. Né? Sim, eles toleravam os judeus por interesses econômicos, sem dúvida. Porque havia uma liderança muito importante comercialmente falando, claro. Né? E havia uma convivência pacífica. E essa experiência durante o governo Maurício Nassau, em Pernambuco, foi muito, muito, muito rica. Né? Tanto que eu até eu levanto uma pequena hipótese de que o grupo de 23 que chegou a Nova Amsterdã, que hoje é Nova York, se comportou de uma maneira muito diferente do que era esperado pela experiência de cidadania ímpar que eles tinham vivido lá, em Pernambuco, antes de partir. Né? Você vai contar para a gente essa questão de Pernambuco, que é fundamental com Nova York, porque as pessoas não sabem disso. Elas não conhecem. Isso há pouco tempo atrás, não tem 15 anos, resolveu-se reconstruir a sinagoga Kaal Zur Israel, que é lá em Recife, lá onde você estudou, onde você nasceu e onde você vive. Então, essas coisas são muito novas no Brasil.
A própria história do Brasil é muito nova para nós brasileiros. Quanto mais essa especificidade que é a onda judaica dentro da história do Brasil. Exatamente. Então, eu quero que você conte, nós estamos encerrando o nosso primeiro bloco, eu quero que você conte tudo isso para a gente no segundo, tá bem? Tá. Beleza pura. A grande notícia da semana é a libertação do sargento Gilad Shalit. Em sua viagem do Cairo para Tel Nof, novamente em uniforme israelense após mais de 5 anos de cativeiro, Shalit mostrava muita felicidade. Israel sempre dá mais importância à vida, e o sargento sequestrado custou a libertação de 1.027 terroristas palestinos julgados e condenados por terríveis atentados em Israel. Esse é um momento muito emocionante. Eu o abracei quando ele saiu do helicóptero e o levei até os pais dele. E eu disse, eu trouxe seu filho para casa. Esse momento pôs um fim aos anos de luta de Noam e Aviva para trazer seu filho de volta. As primeiras fotos, a continência desajeitada, circularam o mundo com um suspiro de alívio. A grande campanha mundial para o não esquecimento de Gilad deu resultado. Do outro lado, os palestinos comemoraram seus filhos libertados, exigindo o sequestro de mais soldados de Israel e indo à TV desejando que suas crianças se tornem mártires que nem eles. É a luta do século XXI entre um povo que quer a paz e a vida, os judeus, e um povo que quer o massacre, o martírio e a morte, os muçulmanos palestinos. Coincidentemente, o dia da libertação foi Simchat Torah e o povo foi às ruas dançar e festejar. Uma mikveh, ou área para banho ritual judaico do período do Segundo Templo, foi descoberta em escavações ao norte do kibbutz Tzora, uns 20 quilômetros antes de Jerusalém. A escavação era feita pela Autoridade de Antiguidades de Israel, visando a colocação de canos d'água. A instalação ritual de mais de 2.000 anos tem 3 paredes e uma escada para entrada, além da canalização de água da chuva. O arqueólogo Pablo Betzer disse que é a primeira vez que algum remanescente do período do Segundo Templo foi encontrado entre Jerusalém e Tel Aviv. Caio Márcio, 8 horas de treino diário para os Jogos Olímpicos. Leonardo, 8 horas de trabalho diário nas obras da Transoeste. Caio Márcio, 12 medalhas em torneios internacionais. Leonardo está construindo a estrada que vai ligar Santa Cruz à Barra, abrindo caminho para o BRT. Caio Márcio, recordista mundial em piscina curta. Ah, que foi? Tá cansadinho? A Transoeste é um dos grandes projetos da cidade olímpica. O Rio mais desenvolvido, mais integrado, melhor para todo mundo. Junte-se a nós, no cidadeolimpica.com. A Biovet Serviços elimina pulgas, formigas e baratas. E o melhor, você nem precisa sair de casa. Proteja seu patrimônio contra cupins. Com uma frota moderna, vamos à sua empresa. Biovet Serviços, com respeito total ao meio ambiente. 3213-7900, 3213-7900. Essa história de que os judeus fundaram Nova York, ou ajudaram a fundar Nova York, e principalmente os judeus que saíram do Brasil, que saíram de Recife, é um negócio meio maluco, porque as pessoas não acreditam nisso. Isso é verdade ou é mentira? Bem, dizer que os judeus fundaram Nova York, eu acho que é um pouco de exagero de interpretação. Mas
o grupo de 26, na fuga, né, quando os holandeses perderam, né, para os portugueses. O grupo dos 23 que chegaram lá, eles realmente se comportaram de forma diferente, porque eles lá em Pernambuco, eles participavam completamente. Era um período de tolerância que realmente foi de experiência ímpar, né? Então, participavam politicamente e comercialmente da vida inteira da sociedade. Muitos cristãos novos, nesse período, se apresentaram como judeus, fizeram circuncisão nesse período, já adultos. Então, era um período muito especial e, obviamente, com tolerância, um período de grande expansão científica, cultural, né, para o Brasil, aquele período em Pernambuco. Então, o governo Maurício Nassau, dentro da história do judaísmo e do Brasil, foi um marco pautado em respeito à diferença. Que é mais do que isso, desenvolvimento. Oportunidade de negócio, de vida, de crescimento de qualidade de vida. Exatamente. Então, assim, respeitar, tolerar. É óbvio que em 7 anos foi de muito desenvolvimento, porque as pessoas podiam dar o seu melhor. Então, os talentos eram revelados, né? Então, a economia açucareira, o dinheiro da época era o açúcar. E o intermédio disso aí com a Holanda, a maioria era de judeus. Os principais engenhos eram de cristãos. Eu vou te fazer uma colocação que eu não sei se você vai saber me responder, porque eu, pessoalmente, também não sei responder. Talvez se eu pensar uma semana é capaz de eu conseguir encontrar uma resposta sozinho. Mas eu vou te chatear para ver se você responde junto comigo. Você acredita que essas manifestações judaicas de desenvolvimento, de respeito à diferença, de atividade cultural, de atividade social, de atividade até industrial e comercial, você acha que esse tipo de atividade é uma atividade oriunda de um planejamento sociológico ou isso é inato pela tradição das informações? Veja, eu acho que não é planejado de forma alguma. Por que eu estou te perguntando isso? Você já disse que não é planejado. Você que estudou, que sabe, que pesquisou, você obviamente conhece os protocolos dos sábios de Sião. Os protocolos dos sábios de Sião é o título de um livro em que os judeus foram acusados de terem escrito esse livro e que trazia a fórmula pela qual os judeus conversavam em como eles iriam dominar o mundo. Quando você me diz que essa coisa não é planejada, você não sabe o que eu queria te perguntar, e o que eu quero te perguntar é exatamente o que eu estou te dizendo agora, você sozinha joga por terra esse livro que é um livro falso, que é um livro mentiroso, e é um livro que estimulou a sociedade europeia contra os judeus durante muitos e muitos anos, o que desembocou no nazismo e com o Hitler praticando, junto com seus asseclas, o Holocausto. Por que você acha que existe isso contra os judeus? É inveja? Veja, nesse período, na Europa, tem até uma passagem na trajetória que eu destaco exatamente isso. Era uma minoria de judeus que se destacou, podendo trabalhar na Inglaterra. Como sempre foi uma minoria muito pequenininha. E a grande maioria era de pequenos comerciantes, de gente prestadores muito de serviço, até. muito pobre. E assim, essa atenção voltada para uma minoria que se destacava é inclusive injusta. Mas não só, se destaca uma minoria e o grupo social mais abrangente resolve investir contra aquela minoria, a minoria que se destaca, é uma coisa. Mas eles pegavam os judeus que não se destacavam em coisa nenhuma e matavam essas pessoas. Como é que se explica um negócio desse? Bom, como se explica um negócio desse, eu acho que não tem explicação. Né? Eu acho, Não, mas eu não consigo entender por quê. Porque, vamos dizer assim, você pegar, você entrar, por exemplo, a fundo no gueto de Varsóvia, e você fazer um corte sociológico daquelas pessoas que viviam ali naquele momento, eu não estou falando de uma pequena parte abastada, até porque a Europa estava caoticamente organizada economicamente naquele período. Era um período de desgraça econômica na Europa. Logo depois da crise de 29, esses negócios todos que você já sabe melhor do que eu. Como é que se explica que os alemães foram à Europa inteira e prenderam esses miseráveis judeus, infelizmente, pequenos alfaiates, pequenos comerciantes, pessoas que trabalhavam até como camelôs,
prenderam essas pessoas e mataram essas pessoas. Para quê? Olha, voltando mais atrás, na Idade Média, a epidemia da peste começou a perseguição aos judeus, por quê? A quantidade de pessoas morrendo numa velocidade acelerada acusaram os judeus de terem envenenado os poços de água. Né? Aí a gente pergunta por quê? Vem de muito tempo a perseguição aos judeus. Né? Um grupo que veio de uma tribuzinha de pastores nômades, né, que professou uma fé a um Deus único e resolveu como missão espalhar isso pelo mundo, se entendendo como povo escolhido diretamente por Deus. É o primeiro evento de seleção do pessoal, né? Foi Abraão lá escolhido para essa missão. Então, vem de muito atrás. O incômodo que os posicionamentos causaram, ideológicos, inclusive, né? Levantou toda sorte de perseguição, como eu tinha falado. Então, a gente não encontra numa resposta curta, né, algo que responda essa pergunta. É muito complexo, muitos fatores somados. Eu tenho a impressão que os judeus foram levados pelos romanos para a Europa como escravos, e lá também levaram para a Europa a ideia do Deus único. Porque a região conhecida que hoje é conhecida como Europa, na época, era uma região cuja adoração se fazia a diversos deuses chamados deuses pagãos. Uhum. Muito bem. Você acredita que o fato da impossibilidade, porque o judeu continuava acreditando no seu próprio Deus, de miscigenação, de envolvimento dos judeus com as outras religiões, porque acreditavam no seu próprio Deus e não queriam abrir mão das suas convicções, isso também é um fator de peso na perseguição aos judeus? Esse é um dos fatores, que é o fator religioso. Né? Então, é um dos fatores desencadeantes das perseguições. Por isso que eu disse que não tem uma resposta exclusiva, porque são diversos fatores. Políticos, ideológicos, econômicos, étnicos mesmo, infelizmente. Né? A ideia de limpeza racial mais à frente é um outro tipo de perseguição. Então, quando eu digo que foi o grupo, a coletividade que mais sofreu adversidade ao longo da história, não só pela quantidade de tempo que está presente, mas a recursividade como isso se impôs de formatos diferenciados. Né? Um momento era político, outro momento era religioso, outro momento era étnico, e isso é muito grave para a coesão grupal. Então, o que é incrível é que quanto mais pressão houve, né, e dispersão isso provocou, mais permanência também. Então, essa ideia de mudança e continuidade é recorrente o tempo inteiro, quando a gente mergulha. Eu não sou historiadora, né, eu dei um mergulho, fiz um recorte para me informar, para identificar que respostas resilientes enquanto coletividade. Para quê? Para defender o que foi considerado uma categoria nova dentro da antropologia, que é a resiliência judaica, que vai além da resistência, como a gente estava falando no início. E por falar em resistência e em resiliência judaica, eu acho que você deve ter, sem dúvida nenhuma, se envolvido com a questão do gueto de Varsóvia, que é um dos momentos mais interessantes da vida judaica na Europa do nazismo, porque é uma revolução, uma revolta dentro de um determinado espaço físico cercado, que deu resultados históricos, independente de ter sido vitoriosa ou não, do ponto de vista do final da guerra ou daquela batalha que estava sendo disputada. No final, foi vitoriosa porque os judeus continuam vivos e muito se deve a esse menino Mordechai Anilevich e a toda aquela turma dele lá. Como é que você viu esse episódio da revolta no gueto de Varsóvia? Eu sou encantada por esse episódio. Né? É emocionante a gente ver as bases otimistas e criativas que foram motivadoras de tudo aquilo. Né? Então, as pessoas chegaram a fazer bar mitzvah nas cozinhas. Né? As crianças mais raquíticas, por conta da ração mínima que eles recebiam, quando eles conseguiram cavar os poços, né, para fora do gueto, as crianças mais raquíticas eram escolhidas para passar, e para trocar diamante, joia, por batata, por pão, e quando voltavam não conseguiam passar de novo naquele buraco, porque o volume era... Então, assim, eram coisas tão absurdas dentro da humanidade, né, e que houve tanta capacidade de reação, de proação naquilo, jornais, muita música,
dentro de um confinamento sem absolutamente nada. Mas não te cria uma certa dificuldade de compreensão a falta da revolta armada? Que acabou acontecendo, mas no momento já não resolvia, não dá mais tempo para resolver as coisas. Isso não te incomoda de uma certa maneira? Que apesar da música, apesar da escola funcionando, apesar da falta de comida e da resistência das batatas, de tudo isso que você falou, e devolver com a mesma moeda não funcionava? Não é uma coisa que você achava que deveria ter acontecido mais rapidamente, não? Muitos pesquisadores fazem essa crítica, analisando esse episódio, né? Por que eram tantos e não reagiram? O que é que houve? Antes do gueto de Varsóvia, a visão, que também até é um perigo, né? Assim, um detalhe que a gente precisa prestar atenção. A visão era tão otimista e era tão absurdo imaginar que iam levar nos caminhões ou trens para os campos de concentração, que eles não acreditavam que isso pudesse existir. Então, muitas pessoas não reagiram porque era inimaginável o que se estava planejando. É uma coisa louca, completamente, fora do padrão de previsão, né? Então, no gueto, houve reação sim, os coquetéis Molotov funcionaram bastante e eles conseguiram, por várias vezes, né, afastar as tropas. Com armas potentes que os alemães Era tinham. o exército mais bem preparado que estava invadindo. E ali era um grupo de pessoas sem nada, né? E reagiu, e durou, e ainda conseguiu. Quando colocaram gás pelos esgotos, que eles estavam fuzindo pelos esgotos, gente, a última corrida pela sobrevivência. Então, essa meta, sobreviver, vem em primeiro lugar, moveu essas pessoas, né? Moveu. Você acredita que essa perseguição humana num país como o Brasil, eu não falo de judeus, falo de qualquer grupo social que exista no nosso país, que é um país multifacetado. O Brasil é um país que não tem uma etnia só, não tem uma religião só, não tem um grupo social só, não tem um esquema econômico só. Você acha que alguma coisa parecida com isso pode acontecer em algum nível no Brasil? Eu acho mais difícil, mas a gente sabe que em segregações tem vários tipos de perseguição, racial inclusive, né? Mas eu acho que essa pluralidade que está no Brasil desde o seu início evita um pouco, né, essa condição do que a gente já viu na história. Eu acho que essa abertura da convivência com as diferenças aqui é um grande valor do Brasil e grande exemplo para o mundo. Eu acho mais difícil que isso aconteça aqui. Muito bem. Eu pergunto a você, com relação à tua tese, o que você vai fazer mais a respeito disso? O que você está fazendo com isso? Bem, dos meus objetivos é trabalhar dentro das organizações, dentro das empresas que são realmente o grande palco de acontecimento de mudanças, né, onde as coisas são... A gente pega o caso da IBM, por exemplo, um super avanço tecnológico, mas para quê? Para identificar de forma mais fácil judeus no período. Então, assim, o que pode sair de bom e de ruim a partir de uma organização, né, e da cultura que é compartilhada é muito grave, pode ser excelente, pode ser gravíssimo. Então, assim, eu tenho muito interesse em trabalhar dentro das empresas essa consciência e o desenvolvimento para pessoas e grupos da resiliência, né? Porque quando a resiliência entra numa organização, né, para participar da cultura dessa empresa enquanto diferencial de competição, né, um diferencial competitivo, é extremamente positivo. Porque é o momento onde a gente entende que ganhar, não necessariamente eu tenho que destruir meu concorrente para ganhar, né? Eu posso conseguir me posicionar no mercado, eu posso me desenvolver sem precisar arrasar quem está em volta. Então, essa ideia, porque a resiliência tem um compromisso com a vida, tem um compromisso ético. Não é você achar uma solução qualquer para passar pelo seu problema, não. Há que ser justa, há que ser socialmente aceita. E essa é a complexidade que está inserida nesse conceito de resiliência, né? Então, não é qualquer solução de adaptação, de criação que vai funcionar, não. Esse compromisso ético e com a vida, para mim, é fundamental. Então, eu tenho realmente muita vontade de analisar, pesquisar e desenvolver grupos e pessoas a partir do conceito de resiliência. Já voltamos no nosso terceiro bloco com a nossa querida Isabela
que vai nos dar mais um pouquinho de aula sobre o que significa resiliência e como os judeus têm enfrentado suas crises ao longo de uma história de mais de 3.500 anos. Já voltamos, não saia daí. Cientistas de Israel mostram pela primeira vez a levitação magnética por armadilha quântica. O material supercondutor, gelado, fica travado no espaço afastado do magneto. Não flutua, mas fica parado, mantendo-se em qualquer posição em que seja colocado. Enquanto estiver frio, pode ficar inclinado e até de cabeça para baixo. Com um ímã simétrico, o condutor pode girar sem quebrar o campo magnético. A inovação física deste impressionante efeito é que o campo magnético fica travado dentro do supercondutor e não fora. A nova descoberta permite movimento sem atrito de forma impressionante, inclusive de cabeça para baixo. E o condutor nem está tão gelado assim, porque a todo momento vemos o cientista pegar com a mão desprotegida o objeto colocado em movimento. Isso pode ser uma revolução nos ainda incipientes trens de levitação magnética. O cineasta Rami Katsav aproveitou o Yom Kippur e posicionou câmeras por Tel Aviv. Veja o belo resultado do dia, passando em apenas 1 minuto. O Conexão Light hoje vai falar sobre um assunto que interessa a todo mundo. O que houve no subterrâneo do Rio. Vamos ver como funciona tudo aqui embaixo? Debaixo dos pés dos cariocas existe um outro mundo, dividido entre as empresas de energia, gás, telefone, TV a cabo, água e esgoto. É como um condomínio, cada um tem o seu lugar. No caso da Light, existem caixas de inspeção que são para passagem de cabos e câmaras transformadoras, onde a energia é preparada para chegar aos clientes. Cada empresa tem que cuidar de suas instalações. As da Light são fechadas, mas não estão livres de riscos de acidentes. Pode ocorrer uma falha elétrica ou a entrada de água, esgoto, lixo e até de gás, que é combustível. Aí, uma faísca na presença de combustível pode causar fogo ou explosão. Mas a Light está fazendo a sua parte. São 300 homens em campo, 24 horas por dia, fazendo manutenção constante e preventiva. E ainda inspeções com a prefeitura e as outras concessionárias para evitar mais ocorrências. Para saber mais, acesse o Conexão Light. Ainda existe muito a fazer e a Light trabalha sem parar. Você já imaginou passar 365 dias de férias? E aí, gostaram? No Atlantis Park, a vida parece uma eterna viagem de férias. Um condomínio fechado com apartamentos de 2 e 3 quartos e mais de 30 opções de lazer num dos pontos mais nobres de Campo Grande, a Estrada do Monteiro. E o que é melhor, o Atlantis Park já está pronto para você morar e se divertir.
Mude já por apenas R$141 mil e ainda ganhe os armários da cozinha ou do quarto. Atlantis Park, o apartamento decorado e a área de lazer estão prontos esperando você. Venha conhecer o melhor condomínio de Campo Grande na Estrada do Monteiro, número 323, e fale com um corretor ou ligue 3539-5011. Ô Isabela, e o Brasil sempre acusado de respeito étnico, acusado no bom sentido, de respeito étnico, de valoração das diferenças, e que no final das contas foi a maior metragem quadrada do mundo, abrigando negros escravos e trazendo cristãos novos obrigados a se converterem ao cristianismo, judeus obrigados a se converterem ao cristianismo, ou seja, o Brasil, fruto de uma sociedade europeia portuguesa muito predatória e, mais do que isso, perversa. Como é que você vê a Inquisição aqui nesse país? Como é que aconteceu e quais são as historinhas que você certamente sabe para contar para a gente? Com o Cabral já vieram, né, judeus. E um grupo se estabeleceu em Olinda, onde foi o primeiro ourives do Brasil, o primeiro alfaiate do Brasil, o primeiro farmacêutico do Brasil, né? Foram judeus que vieram como cristãos novos, mas que não abriram mão de sua identidade judaica. E em Olinda, via Camaragibe, eles preservavam os principais momentos do judaísmo, né? Então, a celebração do Shabat, as principais festas, era feita, por exemplo, saíam na rua para avisar que ia ter festividade em Camaragibe com um laço amarrado no braço. Esse era o código de comunicação. Uma perna da calça dobrada e a outra não. Então, assim, foi se criando linguagens. Era uma capacidade de adaptação absurda. A gente tem hoje no Nordeste uma lamparinazinha só com um lado e o outro aberto, que muito provavelmente nasceu nesse período, que era feito para esconder as velas do Shabat. Né? Muita gente, a família de Branca Dias mesmo, foi acusada porque lavou a casa na sexta-feira, né? Porque comeu peixe. Isso era motivo para entrar nas denunciações. E o que eu estava conversando, que o José achou curioso, foi uma acusação feita até a 4ª geração dessa família, que eles adoravam uma Torá. Eles ouviam muito essa palavra, Torá, 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 e da brecha da janela foi visto as duas partezinhas de madeira dos rolos, e se identificou que aquilo eram os chifres de uma toura. Toura era um boi, um touro, né? E essa adoração foi motivo objeto de criminalização para a Inquisição. Religiosa, exatamente. Eram coisas absurdas, né? Então, assim, a Branca Dias, que é considerada a primeira professora do Brasil, a primeira mulher a dirigir um engenho, né, quando o marido morreu, ela dava aulas para as moças de bordar, de costurar. Então, na sexta-feira, quando ia se arrumar a casa e preparar, isso tudo foi motivo de denúncia. Então, assim, era muito grave a vida dupla. Era muito grave levar essa vida dupla. Porque eles... Grave, você diz, era perigoso. Era difícil, era estressante, imagine. Eu sou cristão novo, então eu vou para a igreja no domingo. Para poder exercer meu cargo no governo, para poder ter o meu negócio. Para não morrer, para não ser preso, queimado. Né? Coisas absurdas mesmo. Então, uma outra coisa muito interessante, que eu acho que a ideia de final de semana pode até ter nascido por aí, não sei, é bom pesquisar mais, mas... Por exemplo, os escravos que trabalhavam em engenhos de cristãos e de cristãos novos, os que trabalhavam para os cristãos novos, eles preferiam porque descansavam no sábado e também no domingo. Então, essa ideia de final de semana, de sábado e domingo, provavelmente veio daí, né? E a gente mantém isso até hoje, talvez venha daí. Então, assim, parar o sábado e parava o domingo. Então, era melhor ser escravo de cristão novo do que dos cristãos, porque só parava no domingo. E por que eles paravam sábado e domingo? Porque os engenhos, que eram de cristãos novos, tinham igreja, eram consagrados a um santo. Então parava o domingo, porque eram observados, mas também no sábado, para manter a tradição. Saindo de Recife, passando para Florianópolis. Florianópolis é uma ilha.
E a tradição diz que essa ilha se chamava, ou tinha o apelido de a Ilha das Bruxas do Sabá. O que era isso? As mulheres judias que acendiam suas velas e faziam suas rezas com a fumaça, com a própria luminosidade da vela, o fogo, tudo isso, nessas localidades mais afastadas da ilha de Florianópolis. E ali a ilha foi chamada de a Ilha das Bruxas do Sabá. É uma loucura. Agora, o que eu queria te perguntar também é o seguinte, por que é que no Brasil toda essa história está escondida? Pois se a gente for a fundo, deve ter muito interesse envolvido em não contar essa história tão Mas por quê? participativa. Não sei Qual exatamente. é o motivo? Não sei exatamente. Por que o Gustavo Barroso, que é um dos que achava que os judeus eram menores, sociologicamente falando, tinha lá suas visões, não diria, não sei se o termo é antissemita, eu vou falar antijudaicas, em termos de sociedade brasileira, achava que os judeus eram perniciosos no Brasil. Por que é mais interessante prestigiar esse tipo de informação do que a verdadeira informação que você acabou de passar, que o primeiro alfaiate, o primeiro farmacêutico, o primeiro isso, o primeiro aquilo eram judeus? Deixa eu fazer um parênteses para lhe responder isso, que eu achei muito curioso. Eu tive uma experiência muito rica com a exposição que a gente levou para Nova York, no Porto de Pernambuco, a porta para Nova York. Então conta pra gente essa exposição um pouquinho. Pois é, em 2004 estava se celebrando os 350 anos da presença judaica na América do Norte, né? E a gente tinha uma história de 150 anos para trás que era completamente desconhecida. E a gente levou essa história da participação ativa, né, judaica, na formação mesmo do Estado, né, na vida econômica e social, de forma intensa, principalmente no século XVII, que já havia mais a tolerância, né? Então, quando a gente contou essa história, a gente descobriu o quão curioso foi para eles lá, em Nova York. Só que, é como você estava dizendo, o Brasil não sabe dessa história. Essa história não está contada, essa história não é ensinada nas escolas. E por quê? Né? Que interesses fizeram isso? Quem contou as histórias? Quem foi a história? Quem foram as pessoas? Quem conta a história é a igreja e quem conta a história é a elite. Pois é. Então, os detalhes... Como os judeus não são a igreja e muito menos a elite, é complicado, né? Os detalhes omitidos, obviamente, seguiram uma gama de interesses que a gente pode passar 3 dias falando aqui. Cujas vítimas da omissão não tinham voz até muito pouco tempo atrás nesse país para poder reclamar. E hoje não tem consciência. Tem voz, mas não tem consciência. Por exemplo, nós temos membros nos parlamentos e temos membros em secretarias municipais e estaduais, temos membros em todos os níveis da hierarquia governamental brasileira, mas esses caras também não têm consciência dessas histórias e, portanto, não colocam essas histórias para serem ensinadas. Nem eles sabem. Essa história é desconhecida. Essa história... Eu fiz um levantamento para montar os textos dessa exposição. Mas você estava contando da exposição. Além de que eles não conhecem as histórias brasileiras, e nós também não conhecemos, nós judeus também não conhecemos a nossa história brasileira, o que foi mais interessante nessa montagem dessa exposição lá em Nova York? Ouvir o que a gente ouviu das pessoas de lá. Me lembro que o Jorge Pontual, né, saindo da galeria, ele deu parabéns, apertou, porque era uma tensão você expor em Nova York, numa galeria com muitos convidados, né? Ele apertou a mão e disse, parabéns, não é sempre que chega algo dessa natureza, com este calibre aqui, né? Não é porque é Nova York que tem coisas boas, a quantidade de conteúdo informativo que vocês trouxeram e a beleza com que vocês organizaram realmente merece parabéns. Então, assim, foi uma experiência muito rica. Qual era o escopo, o objetivo da exposição? O que ela representava efetivamente? Os 150 anos anteriores aos 350. Exatamente, revelar. Porque eles sabiam a história a partir do grupo de 23, que chegou em Nova Amsterdã, que discutiu com os protestantes, que se estabeleceram, fundaram a primeira comunidade judaica e tomaram vulto. Né? Mas eles sabiam esse disso. Esse grupo não começou com 23, nem começou naquela data. Exatamente. Começou dezenas de anos para trás. Por que esses 23 que chegaram lá apresentaram um comportamento tão desafiador, né? Brigaram tanto por espaço, de uma forma tão diferente,
né, do que era comum para os judeus de um modo geral. A experiência de cidadania vivida em Pernambuco Com os holandeses. foi uma das maiores resistências holandesas, foi a menor milícia num fortinho que nem porta tinha, que era toda de soldados judeus alistados voluntariamente, né? E só tinha um canhão. E foi um fortinho das maiores resistências contra os portugueses no período holandês, né? Que fica na Praia dos Milagres, entre Olinda e Recife. Assim, tem histórias... E essa resistência era pela luta em função da liberdade religiosa. Lógico. Sem nenhuma dúvida. Manter aquela estabilidade alcançada era tudo que se queria, né? Por isso que havia tanto desenvolvimento também, né? As pessoas podiam existir. Na hora que você me diz, os judeus estão no parlamento, as pessoas estão em cargos poderosos, mas a gente tem que tirar essa ideia de os judeus estão. São pessoas importantes com contribuições foi isso que eu a quis dizer dar. a você quando eu falei dos protocolos Não, de eu Saduceu. entendi exatamente. São pessoas capazes, talentosas para atuar em áreas... E, infelizmente, as lideranças, entre aspas, judaicas, não têm capacidade de formar grupos com esses cidadãos de primeira qualidade que nós temos, para que eles possam servir de exemplo educacional. Não só para os judeus, mas também para quem não é judeu, porque nós fazemos parte da mesma sociedade. Olha, eu acho que o exercício que a revista Menorá faz, por exemplo, né, de oferecer esse tipo de informação como oferece, é um caminho, sabe? Isso é um exercício... Bom, nós estamos fazendo isso há muito tempo. Pois já. Isso é um exercício E espetacular. temos muitas pessoas que gostam né? do que a gente faz. Isso é é interessante. É importante o que vocês fazem. Mas não é importante só para... Não, mas isso o que a gente faz é aberto. Graças a Deus a gente tem essa visão de mundo, essa visão de abertura e os parlamentares recebem a nossa revista, aqui nós fazemos uma distribuição inteligente através de médicos, de cabeleireiros, enfim, você não tem ideia de como a revista circula, como ela é lida e como ela tem adeptos, não só a revista, mas o programa de televisão também, e esse exercício que a gente faz com você aqui e que a gente faz semanalmente, cada dia com uma pessoa interessante, que tem o que dizer, que tem o que contar, e que a gente divide com o cidadão não judeu, porque nós achamos que nós somos todos iguais. Exatamente. Temos crenças diferentes, alguns hábitos efetivamente específicos, mas nós estamos remando na mesma lagoa, para o mesmo lado, com os mesmos remos. Exatamente. São elos numa mesma corrente, né? Filhos da mesma teia, é isso. Filhos da mesma terra. Né? Eu acho que essa consciência precisa ser ensinada desde cedo. Quais são os próximos passos? Porque nós já estamos, infelizmente, no finalzinho do nosso programa. Foi ótimo conversar contigo. Eu quero saber quais são as paradas futuras. Eu gostaria muito de trazer essa exposição para o Rio e para São Paulo. Eu acho que é uma história bela e valiosa para informar. Eu estou terminando. A exposição ela é composta do que exatamente? São imagens, objetos e textos que contam... O que você precisa para trazer ela para o Rio de Janeiro, por exemplo? Bom, espaço, interesse, captação de recursos e trazer. Quanto é isso? A gente tem que usar, porque ela pode ser adaptada, entendeu? Como é uma exposição muito rica em conteúdo textual, a gente tem como adaptar. Ela pode ser, sabe, de 1 milhão e pode ser de 500, de 200, não sei. A gente tem como adaptar para o espaço onde ela vai acontecer. Quem é que honrou financeiramente a exposição que você fez em Nova York? O Safdie. Isso foi uma instituição bancária que acabou produzindo... O governo do Estado, o governo federal também teve apoio do Ministério da Cultura, mas assim, o grande aporte financeiro foi o Safdie. Do Banco Cidade de São Paulo. E foi um apoio impressionante, porque a gente tinha um prazo para os americanos absurdamente impossível. Em quanto tempo você monta essa exposição? 3 meses. Tá, então você está desafiado a mandar o orçamento para cá, para ver o que a gente consegue. Que maravilha. Tá bom? Isso é uma excelente notícia para eu levar. Olha aqui, você me ofereceu esse livro, eu adorei, só que eu não vou aceitar se não tiver uma dedicatória para mim. Agora vai ser mais gostoso de fazer. Maravilha. Olha, querida, foi um prazer muito grande conversar contigo, adorei, e a casa é sua. Volte sempre. Muito obrigada, é uma honra. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez, todas as quartas-feiras, às 10 horas da noite, e nos horários que você já se acostumou a nos ver em repetição. Nos vemos lá.
מדינה יהודית בארץ ישראל. היא מדינת ישראל. Hava,